Já pensou fazer até 4% ao mês com locação? Gente, essa moça do vídeo eu acabei de conhecer, tá doida, tá desafiador de fazer 0,5% e ela vem com essa promessa milagrosa. Não é uma promessa, mas é uma possibilidade de chegarem até 4% da locação. E claro, como todo tipo de negócio, existem algumas variáveis. E calma, que não tem nada a ver com pirâmide. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Vamos lá! Se você ainda não conhece esse canal, se é a sua primeira vez aqui, se você tá me achando muito doida, deixa eu me apresentar antes de qualquer coisa. Meu nome é Maíra Nogueira, sou a especialista em consórcio e esse é o canal com conteúdo mais completo relacionado a consórcio da internet. E o que tem a ver consórcio com locação? Antes de eu entrar nesse tema de consórcio, eu quero te dar uma estratégia para você fazer locações ganhando um percentual maior e não tem nada a ver com 4%. 4% é uma outra estratégia e que pode chegar até esse percentual. Não necessariamente todo mundo vai conseguir fazer esse percentual, porque eu vou te explicar quais são as variáveis dentro desse vídeo. Agora, existe uma coisa que poucas pessoas sabem, que é a questão da locação de quarto de hotel. Você sabia que você pode ser dono de um quarto de hotel? É isso mesmo. Existem vários hotéis que permitem você fazer a aquisição daquele imóvel, você ser proprietário de um quarto de hotel e colocá-lo para locação. Essa locação pode ser através de alguns aplicativos, como Airbnb, dentre outros, ou até mesmo diretamente com o hotel. Eu mesmo morei por 7 meses dentro de um quarto de hotel e foi muito interessante porque você tem a opção de locação mensal direto com o hotel, que é mais barato, você paga aquele valor, ou você pode também fazer a locação diária direto com o hotel ou até mesmo por algum aplicativo. Maíra, se for nesse formato, me dá um exemplo aqui de hotel onde eu consiga fazer um percentual bacana e como funcionaria mais ou menos essa locação. A primeira coisa, eu vou te dar uma noção de números. Na época eu aluguei direto com o hotel e eu optei por alugar no valor mensal porque seria muito mais em conta. Sem utilizar nenhum serviço do hotel, apenas a locação, eu pagava R$ 4.500, ou seja, se eu quisesse tomar café era à parte, se eu quisesse arrumação era à parte, tudo à parte. Mas só para estar ali dentro do hotel, pagando um valor fixo todos os meses, seria R$ 4.500. Maíra, e quanto que custava aquele quarto de hotel naquela época? Em torno de R$ 400 mil. Hoje já não é mais esse preço, subiu consideravelmente. Nossa, Maíra, mas nesse caso ainda não está fazendo nem 1%, ainda mais porque o hotel com certeza vai cobrar a sua taxa de administração, uma vez que ele está trazendo o cliente. E sim, você está certo. O que eu tô querendo trazer o contexto desse quarto de hotel, o contexto dessa locação, é um quarto de hotel aqui em Alphaville, da rede Blue Tree, por exemplo, tá? Que você consegue fazer isso. Não estou fazendo propaganda do hotel, não estou em parceria do hotel, estou contando um caso que eu vivenciei e experimentei. Então, as taxas que tinham ali no contrato eram em torno de R$ 1.300. Então, se eu pegar esse quarto de R$ 4.500 e subtrair R$ 1.300, eu tô te falando que você vai ter líquido ali R$ 3.200, que representa, quando você paga à vista esse quarto de hotel, 0,8%. Que já é uma locação extraordinária para quem comprou aquele quarto à vista. Hoje eu já fui pesquisar, os mesmos quartos de hotel estão a partir de R$ 500 mil. É um quarto mais completo, é um quarto que tem ali uma mini cozinha e o valor desse quarto de hotel vai variar muito de acordo com demanda e oferta e a região que você vai buscar. Então é muito interessante você ver que além da valorização que já teve de 2 anos para cá, faz apenas 2 anos que eu morei nesse quarto de hotel, você vai ver também a questão da diferença de você pagar à vista, parcelado ou até mesmo alugar na diária. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse Blue Tree específico é que ele tem um espaço para eventos. O que é interessante de ter um espaço de eventos dentro do hotel? Que eu já fiz um evento nesse hotel. O limite do espaço que eu aluguei era até 700 pessoas. Eu consegui colocar 580 pessoas dentro do espaço de evento e só o meu evento conseguiu lotar os quartos de hotel, ou seja, tiveram pessoas que vieram para o meu evento que tiveram que ficar em outro lugar porque não tinha mais espaço naquele hotel. Como Alphaville é um lugar que muitos players do mercado fazem eventos, você vai ver que naturalmente vai ser uma região que vai ter mais demanda por conta de ter esses eventos com frequência. Traduzindo, se você aluga num lugar que tem mais frequência de eventos, que tem mais demanda, isso significa que a possibilidade de vacância ela diminui consideravelmente. Isso não significa que não terá vacância, sim que será muito menor do que considerando outros lugares que não têm espaço de eventos. Um ponto bem interessante é que eu aluguei direto com o hotel e no valor mensal que sairia mais em conta. Agora, na época, quanto que seria para alugar esse mesmo quarto de hotel se eu fosse considerar o valor diário? A mesma diária do quarto sairia R$ 550. E claro que nesse caso, se eu for considerar o valor mensal, não seria apenas
R$ 1.300 de desconto. Seria um valor bem superior, porque nesse valor da diária já está incluso limpeza, já está incluso café da manhã e outras taxas que o hotel possa cobrar. Considerando uma diária de R$ 550, vamos fingir que 40% seja o custo do hotel, que é um valor um pouco menor. Considerando esses custos e que você tem alugado somente por 20 dias esse quarto, então eu tô considerando uma vacância de 10 dias nesse mês, e eu tô falando de um hotel que você pode pesquisar, é super concorrido em Alphaville. E nesse período que eu fiquei lá, eu acabava encontrando várias celebridades ali no corredor. Encontrei com o time do Corinthians, encontrei com o Flávio Augusto, encontrei com o Dedé dos Trapalhões, e gente que eu jamais imaginei conhecer pessoalmente. Então é um hotel de fato que as pessoas buscam tanto para fazer negócios, quanto para se hospedar, para de repente resolver alguma coisa na região. Eu lembro que na época tinha rumores do Flávio Augusto estar buscando alguma casa em Alphaville, então provavelmente eu suponho que ele estava lá para buscar o seu imóvel, enquanto isso ele ficou hospedado no Blue Tree. Considerando 10 dias de vacância, considerando 40% de taxa ali do hotel, que não é esse percentual, eu tô colocando que você conseguiu fazer no mês R$ 6.600. Maíra, sobre o meu valor investido na época, que o quarto custava R$ 400 mil, o quanto que isso representa? 1,65%. E aí, de repente, você deve estar assistindo esse vídeo falando, essa Maíra é converseira, porque eu entrei nesse vídeo vendo qual que era a doidice que ela ia falar sobre 4% e agora ela está me falando em 1,65%. Primeiro eu quero te trazer clareza que eu tive uma proprietária de um quarto que encaminhou a planilha demonstrando entradas e saídas, abatimento de taxa, e a média de taxa que estava dando era de 1,5% e não de 4% e nem de 1,65%, porque tinham meses que a demanda era maior, tinham meses que a demanda era menor. Então você tem que contar que tem meses que vai ter bastante vacância e tem meses que não vai ter quase nada. Vai depender da quantidade de eventos. Normalmente, novembro, eu costumo fazer evento em novembro e maio, são meses onde eu tenho um pouco de desafio de encontrar espaços para eventos. E hoje eu, Maíra, não faço tanto mais em espaço de hotel, porque eu sei que isso encarece não só na questão da locação do espaço, mas porque esse tipo de espaço eu preciso colocar o LED, eu preciso colocar as mesas, eu preciso alugar as cadeiras, eu preciso locar toda a infraestrutura. Então, para mim, que estou fazendo um tipo de evento onde a margem de lucro não é tão grande, fica caro fazer em hotel. Mas não é o mesmo tipo de evento que a maioria dos players fazem, e a maioria dos players fazem um evento com um ticket médio muito mais alto, que possibilita, sim, com tranquilidade, alugar um espaço de eventos dentro do hotel. Inclusive, uma mentoria que eu faço parte sempre é nesse hotel, e a qualidade ali da entrega, a qualidade do espaço, o aconchego do espaço é muito mais interessante do que você fazer em outros tipos de espaço. Aira, entendi. Eu achei que esse vídeo você só ia me falar sobre consórcio, mas você já me gerou algum valor, porque você me ensinou nesse vídeo a fazer um percentual mais alto do que a maioria das pessoas ensina. Vale lembrar que não vai ser todo tipo de hotel esse tipo de percentual. Vale lembrar que depende muito da região, se tem espaço de eventos ou não, e eu de você ficaria hospedada ali até para entender como é que funcionaria essa questão da demanda. Se você não puder, delega para alguém fazer isso, porque é interessante você conhecer. Uma coisa é o que o vendedor, o que o corretor ou a pessoa que está te vendendo vai te falar sobre o espaço, outra coisa é como de fato funciona na prática. Eu vou fazer uma simulação para você de uma carta de crédito para você comprar um desses quartos de hotel. Mas eu não vou falar para você fazer já a aquisição desse quarto que eu falei que era 400 e subiu para 500 mil reais. Tem mais hotéis, inclusive na região, inclusive em volta do próprio Blue Tree, que são mais em conta. Então eu vou dar um exemplo aqui para você que gostaria de pagar um valor mensal, não tem o valor para aquisição à vista desse imóvel e gostaria de fazer algum tipo de investimento. Vale lembrar que consórcio não é investimento, consórcio é uma ferramenta de compra e o como você vai utilizar, a estratégia que você vai utilizar pode fazer dela um investimento. Eu acredito que é um erro fatal as pessoas ficarem falando, não compra consórcio para investir. Consórcio é investimento. Se você for analisar a ferramenta consórcio, você paga uma taxa de administração. E se você não tiver estratégias para contemplar onde você vai utilizar e só ficar pagando esse consórcio sem ter estratégia, inclusive de contemplação, você simplesmente vai pagar uma taxa de administração e aquilo não foi investimento. Foi um custo, de repente uma ferramenta para você guardar dinheiro, mas aquilo não multiplicou o seu patrimônio. Agora, como que eu utilizo o consórcio para fazer uma estratégia de locação e de repente chegar em até 4%. Vamos supor que você vai comprar um quarto de hotel um pouco mais conservador, ali na casa de 350 mil, tá? E aí eu também vou ser mais conservadora quando eu for falar da locação. Eu vou falar que se você tivesse pago à vista esse quarto de hotel, você teria apenas 1% de rentabilidade mensal.
ou seja, um quarto de 350 mil, você conseguiria fazer R$3.500 por mês se você tivesse comprado esse quarto à vista, ok? Quando você utiliza o consórcio, você está utilizando dinheiro de terceiro e muito barato. Eu tô falando ali de uma taxa de 0,12 ao mês. Só que vale lembrar que o consórcio não vai ser liberado imediatamente. Inclusive, cuidado. Muitos profissionais de consórcio, eu não vou chamar de profissional não, muitas pessoas que querem te vender um consórcio, vai falar que o consórcio vai sair para ontem, sem que você tenha lance, somente com o lance da carta e por aí vai. Tem vários milagrosos aí no mercado. Como o consórcio de fato funciona? É uma compra programada, parcelada e sem juros e pode sim sair no período mais curto, desde que você tenha um belo de um lance. E dependendo do caso, se for um lance muito alto, eu não recomendo você ofertar, porque vai encarecer demais a estratégia do consórcio. Mas isso é conversa para uma reunião. Nesse vídeo, a minha ideia não é te vender nada, é só tirar suas dúvidas, explicar o consórcio, como ele pode ser utilizado como uma ferramenta para você lucrar, e caso faça sentido para você, depois de você assistir esse vídeo, você pode me chamar no link que tem aqui na descrição para a gente fazer uma simulação customizada em uma reunião junto com você. Voltando aqui ao raciocínio, vamos supor que você já tem esse valor à vista. Você pode contratar um consórcio, contemplar esse consórcio com um lance mais salgado, se você quiser contemplar para ontem. Eu tô falando de lances acima de 50%, dependendo do prazo que você for contratar. Quanto menor o prazo do consórcio, menor o lance que você vai ofertar por ser já um grupo rodado. O que é um grupo rodado? Grupo que já tiveram várias assembleias e que a média de lance já caiu um pouco. Agora, se você for contratar num prazo mais extenso, a média de lance vai estar mais alta. Eu não recomendo você ofertar um lance super alto. Muitas vezes vai fazer muito mais sentido você manter aquele recurso aplicado, ir pagando as parcelas e aguardar uma contemplação. E eu trouxe aqui alguns exemplos de número para te inspirar a fazer um consórcio com calma para ganhar mais dinheiro. Vamos pegar um consórcio de 500 mil, por exemplo. Meu Deus, a Maíra acabou de falar um quarto de 350 e agora tá falando um consórcio de 500. Eu estou falando um consórcio de 500 mil para você utilizar um lance embutido de 150 mil. Lance embutido é um lance que você utiliza do próprio crédito. Contrata uma carta maior e aí você utiliza 150 do próprio crédito e uma vez que você não vai precisar ofertar lance em dinheiro, você vai resgatar uma carta de crédito menor. Já que você vai resgatar uma carta de crédito menor, aquele valor que você utilizou como lance da própria carta pode ser amortizado no número de parcelas ou no valor da prestação. Maíra, me traga isso em números, porque isso está ficando muito confuso para mim. Vamos aos números então. Você pode contratar uma carta de 500 mil, onde na parcela cheia ficaria 3.225 de parcela antes da contemplação. Eu tô falando de um plano genérico, eu não tô falando de um plano customizado. Eu trabalho hoje com várias marcas, então depende da operadora que a gente vai trabalhar para você. Eu tô chamando de operadora, mas na verdade é a administradora que você vai mais ouvir no mercado, esse é o termo que a gente utiliza. E vai depender também do prazo que você vai contratar, do lance que você vai ofertar, enfim. Tem uma série de variáveis que interferem na taxa de administração e na parcela que você vai pagar do seu consórcio. Qual que é um ponto muito interessante? Vocês me ouviram utilizando o termo parcela cheia, porque também existe a possibilidade de você contratar um plano meia parcela. Ou seja, sua parcela, ao invés de ser 3.225, seria uma parcela de 1.612,50. Ficaria muito mais enxuta, desde que você possa se programar. O que é interessante do meia parcela? Eu estou utilizando uma colinha aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Vamos dar o exemplo de você pagar 60 meses no meia parcela? Eu estou falando que você vai pagar apenas 19% sobre o crédito de 500 mil. Então, caso você seja sorteado no momento da contemplação, a sua parcela ela vai mais do que dobrar, só que até o momento da contemplação você aportou muito menos. Agora não, Maíra, eu fui contemplado por lance, então não vai representar apenas 19%, porque você vai retirar um crédito menor de 350 mil. Então no meia parcela, você pagando por 60 meses, eu não estou te dando garantia de contemplação em 60 meses. Pode sair muito antes, pode sair um pouco depois. E detalhe, eu estou considerando uma parcela fixa e o consórcio não tem uma parcela fixa e nem um crédito fixo. Todo ano vai ter um reajuste no seu consórcio, vai subir um pouquinho sua parcela e seu crédito vai subir um montão. Maíra, que absurdo, por que você fala que sobe um pouquinho na parcela e o crédito um montão? Porque o reajuste que teve anual na sua parcela é diluído no plano todo. Já no seu crédito, você recebe imediatamente, em caso de contemplação, um crédito muito maior,
porque o percentual é calculado sobre o montante e na hora de pagar é rateado pelo grupo. Então, no caso, você contratando um crédito de 500, retirando 350 líquido depois do abatimento do lance, quanto na verdade eu paguei? 28%. E aí eu vou fazer uma conta bem de padaria aqui para vocês acompanharem e entenderem a sacada do consórcio. Lembra que no início das continhas eu falei, você tem o valor à vista para pagar? E você não precisa ter, mas essa primeira conta que eu vou fazer é para quem tem o valor à vista. Maíra, quem ficou pagando minha parcela? Porque nesse período eu não tô com inquilino, eu tô pagando consórcio. Você tem o valor à vista, esse valor tá lá numa aplicação, rendendo 0,8 ou 1%. Daria para pagar tranquilamente esses 1.612 de parcela. Ou seja, o seu dinheiro aplicado, traria rendimentos, pagaria parcela e ainda sobraria uma boa margem para você fazer outras coisas ou até mesmo comprar 2 quartos de hotel, caso faça sentido para você. Lembrando que nesse primeiro momento, a gente nem contratou o quarto de hotel, só tá pagando o consórcio para ele contemplar com calma. O que aconteceu? Contemplei esse consórcio depois de 5 anos. Primeiro ponto, sua carta de crédito vai estar muito mais alta. Segundo ponto, esse valor que você pagou continua sendo 28% sobre o valor da carta de crédito atualizado. Por mais que teve correção, o crédito também teve correção, por isso que eu não tô fazendo essas contas já prevendo o valor futuro. Ai, Maíra, mas será que vai acompanhar o valor do quarto do hotel? Com certeza. O imóvel ele pode até valorizar por uma certa demanda, mas existe um limite. E lembra que na época que eu morei no hotel, era um pouco após a pandemia. E de lá para cá, voltou-se a movimentar muitas questões do hotel. Então, justifica aquele acréscimo considerável que teve no custo do imóvel. Agora, se você for analisar ano após ano, sem uma pandemia, não vai subir consideravelmente desse jeito o preço das coisas. Eu não sei se você lembra. Se você olhar todos os indexadores naquela época, pós-pandemia, foi tudo um absurdo. Hoje já está muito mais estabilizado do que pós-pandemia. Tá bom, Maíra, ainda não enxerguei esses 4%. Então vamos fazer uma conta de padaria que eu ainda não vou chegar nos 4%. Se você pagou 28%, ou que seja 33% para ficar mais fácil essa conta, sobre 500 mil, e aí você vai lá e consegue alugar esse quarto de 500 mil, fazendo apenas 1%, eu tô falando que parte do seu dinheiro ainda está aplicado, porque você só tirou o dinheiro da parcela para pagar a parcela do consórcio, ou seja, se você tinha 500 mil, ainda está na aplicação. Se você tinha 350 mil, ainda está na aplicação. Eu tô falando só da estratégia do consórcio, não vou nem entrar nessa seara do dinheiro que está aplicado, quanto que te trouxe de rentabilidade. Quando você estava comprando aquele quarto de hotel, buscando aquele quarto de hotel, você encontrou um quarto de hotel que te daria sobre o seu recurso 1%, contando com a sazonalidade. Maíra, agora me fala, cadê a mágica? Então você pagou 33%, 33,3% sobre o seu consórcio, e aí você vai conseguir alugar pelo valor cheio. Então, considerando o imóvel de 500, porque você foi sorteado nessa carta de consórcio depois de 5 anos, você também vai ter o valor atualizado de um imóvel de 500, só que o valor daquela época que você foi contemplado. Então, se eu consigo fazer 5 mil reais com aquele quarto, e eu estou pagando agora uma parcela proporcional ao crédito de 500. Mas quanto que eu investi até o momento da minha contemplação? 33,3? Então, se eu estou fazendo do valor cheio do imóvel, eu investi apenas 33%, você concorda que eu estou fazendo 3 vezes o valor que eu investi? Então eu já estou falando de 3% e não mais 1% do valor. Ai, Maíra, mas quem vai pagar o imposto de renda? Você pode considerar o imposto de renda sendo abatido. Mas quem vai pagar os custos do hotel? Nessa conta que eu fiz no início do vídeo, que deu muito mais que 1%, eu já estava considerando os custos de hotel. E aí vale lembrar que no início do vídeo eu falei em 1,65 e na hora de eu fazer esse cálculo, eu estou considerando apenas 1%. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo se está fazendo sentido para você esse tipo de estratégia para você alavancar seu patrimônio. Maíra, muito lindo se eu for sorteado em 5 anos, mas eu não acredito em sorteio, eu não tenho sorte para nada. Eu quero te lembrar que durante o plano todos serão contemplados, seja porque o plano encerrou, seja porque você ofertou o lance ou até mesmo foi sorteado durante o período. Agora, se você não quer contar com a estratégia do sorteio e você quer ir pela oferta de lances, utilizando a mesma estratégia das cartas de 500 mil, o que você vai ter de crédito liberado no momento da contemplação, sem contar as atualizações. Eu tô falando de um crédito de 350 mil. Falando de 1% também, a gente também está falando sobre R$ 3.500. E aí vale analisar que no momento da contemplação, ainda que você retire um crédito menor,
você vai ter pago em 60 meses, participando de contemplação todos os meses de sorteio de lance, apenas 28%. Então, vou arredondar para mais, para esses 33% também, para ficar mais fácil a conta. Você também vai conseguir fazer 3% ao invés de considerar apenas 1%. Ai, Maíra, mas aí eu vou ter que pagar a parcela do consórcio. Vai dar para você pagar a parcela do consórcio e ainda fica uma margem para o seu orçamento, ou seja, ainda volta um pouquinho de dinheiro para você. Vale lembrar que você não investiu o valor total do quarto, então você vai ter um inquilino pagando a parcela do seu consórcio. Outro ponto que eu não levei em consideração, que passaria tranquilamente de 4% a estratégia, é você contabilizar que aquele dinheiro que você pagaria à vista, você não pagou à vista, e depois que você alugar aquele quarto de hotel, você ainda tem 350 mil rendendo, te dando mais 3.500 reais, que teria mais 1%, completaria os 4%. Isso se você não tiver 500 mil aplicado ou mais. Agora, Maíra, eu não tenho esse recurso, eu não tenho dinheiro aplicado. Tem alguma estratégia para eu fazer dinheiro e também fazer 2%, 3%, 4%? Sim, se você contratar um consórcio, ainda que você não tenha o dinheiro aplicado, pagando do seu orçamento os 1.612,50, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Você vai estar pagando ali em 60 meses, caso você seja sorteado, apenas 19% do valor da carta. Então, supondo que você tenha pago apenas 19% do valor da carta e você foi sorteado, eu não estou falando mais em 3% ou 4%, eu estou falando em 5%. Maíra, de onde você tira esses números? Abençoado, vou fazer uma continha de padaria aqui. Se você pagou apenas 20% do bem, estou falando de um bem de 500 mil reais, você pagou apenas 100 mil. E se você está fazendo 5 mil de locação líquido, já batendo todos os custos, quanto que é 5 mil comparado a 100 mil de investimento? 5%. Só que assim, você tem que contar que não é certeza que você será sorteado em 5 anos. Então, eu também contaria com a estratégia de lance, utilizando um lance embutido, onde você continuaria pagando a mesma parcela. E detalhe, como você deu um lance embutido, no momento da contemplação a sua parcela não vai dobrar, porque esse é um plano meia parcela. Nesse caso, a sua parcela ficaria bem mais baixa do que dobrar, porque você abateu o lance de 30% que você foi ofertando. Maíra, me faça uma simulação mais específica. Gente, esse vídeo é para despertar o interesse em você, é para você ter uma noção de como funciona, para não chegar totalmente cru para uma reunião com a gente, para de fato na reunião você fazer uma simulação 100% customizada. Fez sentido para você? Comenta aqui. Ai, Maíra, você fez conta? Gente, eu não aguento os comentários dos haters. Inclusive, hater, aproveita que agora é a hora de você comentar, me chamar de Dilma, me chamar do que você quiser, fica à vontade, porque você me ajuda demais a aumentar meu engajamento, tá? Se você não entendeu, volta no canal e assiste vários outros vídeos, porque eu fiz o meu melhor, eu tentei explicar da maneira mais simples possível. Maíra, não é nem que eu achei que você explicou ruim, eu que sou leigo mesmo, a reunião é pra isso, então fica tranquilo que é só chamar que a gente vai atender vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, e se você quer que eu grave mais conteúdos como este, dando ideias para você utilizar o consórcio como uma ferramenta para você fazer lucro, é só comentar aqui, se inscrever no canal e não esquecer de compartilhar com algum amigo que está pensando em investir. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, consórcio!